Sono e educação. E aí, pessoal, Leo aqui. Muito tempo que eu não falo de livro, né? Resolvi trazer um livro aqui que eu tô falando para Deus e o mundo desse livro, né? Tudo que eu for, eu falo, você já leu tal esse livro? Que é esse livro aqui, ó, que é o Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, não sei se é assim que fala. E eu queria falar desse livro, tem muito tempo que eu não indico livro aqui no canal, né? Eu falei que ia estar sempre indicando porra nenhuma. Cara, eu vou te falar, esse livro aqui é um livro que eu acho que todo mundo realmente devia ler, né? A partir de uma certa idade, porque você precisa de um pouco de maturidade pra ler ele, mínimo, sei lá, acho que uns 19 anos já dá, depende do adolescente também, né? Mas enfim, eu quero falar desse livro e especialmente pra quem é pai, mãe, assiste esse vídeo todo, porque eu vou ler um final dele aqui, que eu fiquei assim, nu, sério, fiquei nu mesmo. Então você vai ver aí que às vezes pode ter muita coisa aí de diagnóstico de TDAH falso, né? Às vezes você pode estar fudendo com a cabeça do seu filho aí, fudendo até com a sua também. Isso aqui vale pra todo mundo, tá? Quem tá estudando, na verdade, vale pra tudo, né? Então se você tá estudando, vai fazer concurso também, ou tá na faculdade, ou pretende entrar, vai fazer ou tudo, na verdade pra tudo, tá? Eu achei isso aqui inclusive teve um aluno meu que falou, a gente foi obrigado a... Eu não sei se eles tiveram que ler esse livro, se eles tiveram que comentar, ouvir uma palestra a respeito desse livro. É no Colégio Cromos, ele é do Colégio Cromos, esse aluno. Então, é isso, tá? Eu vou ler aqui, então eu vou comentar, porque tem umas coisas que você tem que ter lido antes pra você poder entender um pouco melhor. Aí eu vou abrir uns parênteses pra poder conectar as coisas. E eu vou fazer os meus comentários, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, tá? Aqui, ó. Sono e educação. No final eu vou ler a capivara dele aqui pra gente. Então vamos lá. Isso aqui tá na página 330. O título é Sono e Educação. Eu vou ler, tá? Em mais de 80% das escolas do ensino médio públicas dos Estados Unidos, as aulas começam antes das 8h20 da manhã. Em quase 50% delas, começam antes das 7h20. Os ônibus escolares que trazem os estudantes para essas aulas, que se iniciam às 7h20, em geral, começam a apanhá-los nos pontos por volta das 5h45. Desse modo, algumas crianças e adolescentes tendem a acordar às 5h30, 5h15 ou até ainda mais cedo. E fazem isso em 5 dias de cada 7 por anos a fim. Isso é loucura. Você conseguiria se concentrar e aprender alguma coisa tendo acordado tão cedo? Tenha em mente que para um adolescente 5h15 da manhã não é o mesmo que para um adulto. Então, por que ele tá falando isso? Ele fala que em cada fase da vida, né, ali em umas faixas de idade, o seu relógio, o seu ciclo circadiano, ele é diferente. Então ele fala que o relógio do adolescente ele é adiantado. Então isso significa que o adolescente ele sente sono mais tarde do que um adulto e ele... Aí tem toda uma explicação, tem uns estudos aqui, porque esse cara ele é cientista, né? Então por isso para ele levantar mais cedo é muito difícil, porque, né, ele precisaria dormir até mais do que um adulto, pelo que eu entendi. Só que você obriga ele a ir pra cama cedo, só que ele não consegue dormir. Aí ele fica lá na cama sem ter um sono de qualidade. E depois ele ainda tem que levantar muito cedo. Sem falar que hoje tem uns que dormem tarde, né? A galera acha que dormir não é importante, mas tenha em mente que para um adolescente, 5h15 da manhã não é o mesmo para um adulto. Nós já observamos que o ritmo circadiano deles é acentuadamente adiantado de umas 3 horas. Assim, a verdadeira pergunta que eu lhe faria, caso você seja adulto, você conseguiria se concentrar e aprender alguma coisa tendo sido acordado às 3h15 da manhã, dia após dia? Você teria ânimo? Teria facilidade de se dar bem com os colegas e agir com cortesia, tolerância, respeito e uma atitude agradável? Claro que não. Por que então exigimos isso de milhões de adolescentes e crianças em países industrializados? Sem dúvida, trata-se de um mau projeto de ensino e está bem longe de ser um modelo para a promoção da saúde física e mental de nossas crianças e adolescentes. Vai ficar pior. Galera, fudeu. Vocês têm noção de que isso aqui vai. Imposto por meio do horário de início das aulas tão cedo, esse estado de privação crônica de sono é especialmente preocupante, considerando que a adolescência é a fase mais suscetível da vida no que se refere a desenvolvimento de doenças mentais crônicas, como a depressão, ansiedade, esquizofrenia e a tendência ao suicídio. Olha que doideira. Destruir desnecessariamente o sono de um adolescente pode fazer toda a diferença no precário ponto de inflexão entre o bem-estar psicológico e a doença psiquiátrica para o resto da vida. Essa é uma afirmação forte e não a escrevo de forma leviana ou infundada. Nos anos 1960, quando as funções do sono ainda eram em grande parte desconhecidas, pesquisadores privaram seletivamente jovens adultos de sono REM. Então, para quem não sabe, sono REM ele essa sigla é de movimento rápido dos olhos em inglês, e é a fase do sono em que a pessoa sonha. Lá no comecinho do livro, bem no começo mesmo, ele traz um gráfico de como que é a composição do sono e ele explica assim a respeito do que eles concluíram através de estudos, por que dessa composição. E não é meio a meio, né? Que ele chama de NREM, né?
o N é de tipo de não REM, que é o sono profundo, aí eles monitoram as ondas cerebrais. Então esse é o sono profundo, né? Tipo assim, sem sonho, e tem o sono REM, que é o profundo, que é o sono com sono. E a composição não é até metade da... Não, ele fica oscilando, né? E só que ele vai mudando, então tem sono profundo, são 3 níveis, aí ele vai mudando ali, e o sono REM, ele é mais abundante perto da hora de acordar. Então ele explica também a importância de você não ficar estreitando as pontas, ou dormir muito tarde ou levantar muito cedo. Beleza. E, portanto, de sonho, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Nos anos 60, quando as funções do sono ainda eram, em grande parte, desconhecidas, pesquisadores privaram seletivamente jovens adultos do sono REM e, portanto, de sonho, né? Foi o que eu falei. Por uma semana, enquanto ainda lhes permitiam ter sono NREM. Véi, é muito doido isso aqui que vai acontecer. Os pobres participantes do estudo passaram todo o tempo no laboratório com eletrodos na cabeça. À noite, sempre que entrava em sono REM, um assistente de pesquisa entrava depressa no quarto e os acordava. Então os participantes, com a visão ainda turva, tinham de resolver problemas de matemática por 5 a 10 minutos. Aí vocês achando ruim pra fazer problemas de matemática, imagina desse jeito. É verdade. O que os impedia de cair em sono onírico, que é esse, né, do sonho. E assim que eles retornavam ao sono REM, o procedimento era repetido hora após hora, noite após noite. O procedimento se desenrolou por uma semana inteira. O sono NREM foi deixado em grande parte intacto, porém a quantidade de sono REM foi reduzida a uma fração da habitual. Não foram necessárias todas as 7 noites de privação do sono onírico para que se começasse a ver os efeitos sobre a saúde mental. Vai ver. No terceiro dia, os participantes passaram a demonstrar sinais de psicose, tornaram-se ansiosos e mal-humorados e começaram a ter alucinações. Eles ouviam e viam coisas que não eram reais. Também se tornaram paranoicos, com alguns achando que os pesquisadores estavam envolvidos em uma conspiração contra eles, tentando envenená-los, por exemplo. Só no top esse aqui. Outros tinham certeza absoluta de que os cientistas eram agentes secretos e que o experimento fazia parte de uma trama obscura do governo. Foi aí que os cientistas compreenderam as conclusões bem profundas do experimento. O sono REM é o que se encontra entre a racionalidade e a insanidade. Basta descrever esses sintomas para um psiquiatra sem citar a privação do sono REM para que ele chegue ao diagnóstico claro de depressão, transtornos de ansiedade e esquizofrenia. Mas apenas alguns dias antes, os participantes do estudo eram todos indivíduos jovens e saudáveis, não estavam deprimidos, não sofriam de transtornos de ansiedade ou esquizofrenia, tampouco apresentavam qualquer histórico pessoal ou familiar dessas enfermidades. Ao lermos sobre quaisquer tentativas de quebrar recordes mundiais de privação do sono durante os primeiros anos da história, nos deparamos com essa mesma marca distintiva universal de instabilidade emocional e psicose. Inclusive, esse recorde ele não é mais considerado, né? O livro dos recordes não considera mais, eles não aceitam mais esse recorde justamente porque é muito perigoso. Isso deve à falta de sono REM, o estágio crucial que ocorre às últimas horas da noite do sono. É o que eu falei, de que arrancamos nossas crianças e adolescentes para irem à escola. E é responsável pela diferença entre um estado mental estável e um instável. Nossas crianças nem sempre estudaram nesse horário, biologicamente insensato. Um século atrás, as aulas nas escolas americanas começavam às 9 da manhã. Por isso, 95% de todas as crianças acordavam sem despertador. Olha que doido. Hoje a regra é o contrário, em virtude do incessante adiantamento do horário de início das aulas, que bate de frente com a necessidade evolucionariamente programada das crianças de estar dormindo durante essas preciosas horas da manhã, ricas em sono REM. Então, acho que aqui, né, reflete bem um problema que a gente tem de conflitos de interesse, de um tanto de burocrata que não entende porra nenhuma, ditando regra, e lobby, e uma porrada de coisa, né? E as coisas elas não vão pro lado, assim, mais técnico, vamos dizer. O psicólogo de Stanford, Dr. Lewis Terman, famoso por participar do desenvolvimento do teste de QI, dedicou a carreira em pesquisa ao melhoramento da educação infantil. A partir dos anos 1920, Terman mapeou todos os tipos de fatores que promovem o sucesso intelectual de uma criança, um deles sendo o sono insuficiente, como expôs em seus artigos seminais e no livro Genetic Studies of Genius. Deve ser, eu não sei inglês, tá, gente? O genes genial, sei lá. Terman descobriu que qualquer que fosse a idade, quanto mais uma criança dorme, mais intelectualmente dotada ela é. Além disso, ele conclui que o tempo de sono tem forte ligação com o horário razoável, isso é, o mais tardio do início das aulas, um que esteja em harmonia com os ritmos biológicos inatos do cérebro jovem, ainda em maturação. Embora não seja possível estabelecer de forma irrefutável uma relação de causa e efeito dos estudos de Terman, os dados o convenceram de que, no que se refere à escolarização e ao desenvolvimento saudável da criança, deve ser feita uma forte defesa pública do sono. Como presidente da Associação Americana de Psicologia, ele fez um alerta veemente de que os Estados Unidos jamais deveriam seguir a tendência emergente
em alguns países europeus que furtivamente adiantar cada vez mais o horário de início das aulas, marcando-as para 8 da manhã ou até 7 da manhã, em vez das 9. A minha aula começava às 7. Eu morava de frente para a escola, eu levantava às 6h30 e tinha vezes que tinha uma época que a minha mãe saía antes de mim para trabalhar, morava só eu e ela, aí eu ia só depois do recreio. Aí, mãe, não dá pra pôr de castigo, agora eu moro sozinho. Mas assim, tá vendo? É porque eu já sabia disso aqui, por isso, não era pilantragem. Mas é sério, gente, eu chegava na aula 9h30, eu dormia até deve que eu dormia até umas 9, porque era de frente. Aí o que eu fazia? Eu levantava, arrumava e pulava o muro e entrava. Aí provavelmente eu chegava, era isso mesmo, eu pegava a hora do recreio, eu pulava eu pulava o muro na hora do recreio, aí ficava lá no recreio e depois subia pra aula com a galera. E tipo assim, tinha uma época também que quando eu ia, que a minha mãe ela não saía antes de mim, na hora que dava o horário do recreio, eu pulava o muro, ia em casa, pegava o skate, que eu andava de skate no recreio, na hora que ia acabar o recreio, eu pulava o muro de novo, guardava o skate e depois voltava pra escola. Para a terma, essa mudança para um modelo de ensino com aulas começando muito cedo prejudicaria muitíssimo o desenvolvimento intelectual de nossa juventude. Apesar de suas advertências, quase 100 anos depois, os sistemas de ensino americanos adotaram o modelo do horário de início das aulas bem cedo. Ao passo que muitos países europeus fizeram o oposto, só pra você ver. Os caras seguiram a tendência europeia lá e os europeus mesmo voltaram, os pilantras. Hoje dispomos de provas científicas que corroboram a sabedoria de Terra. Um estudo longitudinal acompanhou mais de 5.000 crianças que frequentavam escolas japonesas e descobriu que, em geral, as que dormiam por mais tempo tiravam notas melhores. Estudos controlados em laboratório do sono com amostras menores indicam que em crianças com tempos totais de sono maiores desenvolvem um QI superior, com as mais inteligentes tendo dormido invariavelmente 40 a 50 minutos mais do que as que vieram a desenvolver um QI inferior. Aí eu te falo, né? Daqui a pouco a gente entra em horário de verão. Acho que ainda tem, né? Cara, é doideira. Isso não só pra criança, tá? E adolescente, mas pra adulto também isso ferra com a cabeça daí. A galera acha que é pouca coisa, não é. Análises realizadas em gêmeos idênticos evidenciaram ainda mais o quanto o sono é um fator poderoso que pode alterar o determinismo genético. Em estudo iniciado pelo Dr. Ronald Wilson na Escola de Medicina de Louisville, sei lá, nos anos 1980, estudos que prosseguem até hoje. Centenas de pares de gêmeos foram avaliados em idade muito precoce. Pesquisadores focaram os pares em que costumavam dormir mais, em que um costumava dormir mais do que o outro, e o acompanharam o progresso de seu desenvolvimento ao longo das décadas seguintes. Pelo menos 20 anos, né? Aos 10 anos, o gêmeo com padrão de sono maior se mostrou superior em suas habilidades intelectuais escolares, com a pontuação mais alta em testes padronizados de leitura e compreensão, além de um vocabulário mais amplo. Olha isso, vocabulário mais amplo, que doideira. Esse indício associativo não prova que o sono gere esses processos, esses poderosos benefícios educacionais. Ainda assim, combinado com as provas causais que associam o sono à memória discutidas no capítulo 6, é possível fazer uma predição se o sono é de fato tão fundamental para o aprendizado, então aumentar o tempo dele, atrasando o horário de início das aulas, deve se provar transformador. E se provou. Um crescente número de escolas dos Estados Unidos se rebelou contra o modelo padrão, começando o dia escolar em um horário um pouco mais biologicamente razoável. Um dos primeiros testes foi feito na cidade de Edina, Minnesota. Ali o horário de início das aulas para os adolescentes passou de 7h25 da manhã para 8h30. Mais impressionante do que os 43 minutos de sono extra disponibilizados para os adolescentes foi o impacto no desempenho acadêmico, determinado por meio da medida padronizada americana chamada Scholastic Assessment Test, ou SAT. No ano anterior, vou falar SAT agora. No ano anterior, então é um teste lá que vê o desempenho dos moleques. No ano anterior, a alteração do horário, a pontuação média de leitura do SAT dos estudantes com o melhor desempenho era um bem respeitável 605, então já estava bom. Agora parece que piorou. No ano seguinte, depois que o horário de início das aulas passou a ser de 8h30 da manhã, a pontuação subiu para uma média de 761 pontos. Bastante coisa. Então, o que? Uns 15 a 20%? Uma média de 761. Deixa eu fazer aqui. Quase 25%. A pontuação em matemática também melhorou, indo de uma média de 683 para 739. Ao somar esses fatos, fica claro que investir no atraso do sono é o melhor alinhamento com o seu ritmo biológico inalterável. Rendeu um lucro de 212 pontos no SAT. Essa melhora impacta o nível da universidade no qual os adolescentes poderão ingressar, desse modo alterando potencialmente sua trajetória de vida. Olha que doideira. Embora alguns tenham contestado o grau de precisão e de confiabilidade do caso de Edina, estudos sistemáticos bem controlados e muito maiores provaram que ela não é um acaso feliz. Diversos condados em vários estados americanos optaram pelo horário mais tardio e seus alunos obtiveram uma pontuação média significativamente mais alta em avaliações.
Como já seria esperado, foram constatadas melhoras no desempenho em qualquer hora do dia. Porém, os mais extraordinários foram vistos nas aulas de manhã. Olha só. É claro que um cérebro cansado que não dormiu o suficiente, é pouco mais que uma peneira de memórias, em condições de receber, absorver ou reter com eficiência o conteúdo ensinado. Persistir nesse modelo é prejudicar nossas crianças com amnésia parcial. Forçar cérebros jovens a se tornarem aves matinais garantirá que não apanhem a minhoca, no caso, sendo o conhecimento ou notas boas. Estamos, portanto, criando uma geração de crianças desfavorecidas, tolhidas pela privação de sono. Um horário de início das aulas mais tardio, claramente, é a escolha inteligente. Uma das tendências mais perturbadoras que emerge nessa área do sono e desenvolvimento do cérebro diz respeito a famílias de baixa renda, em que tem relação direta com a educação. Crianças de meios sociais econômicos inferiores têm uma probabilidade menor de serem levadas para a escola de carro, em parte porque seus pais, em geral, trabalham no setor de serviço, o que impõe expedientes que começam às 6 horas da manhã ou até antes. Desse modo, as crianças, assim, claro que isso não é no Brasil, mas eu acho que se encaixa muito bem. Desse modo, as crianças dependem dos ônibus escolares para se deslocarem e tendem a acordar mais cedo dos que são levados para a escola pelos pais. Essas crianças ficam em desvantagem ainda maior porque, no geral, dormem menos do que as das famílias mais afluentes. O resultado é um círculo vicioso que se perpetua de geração em geração. Um sistema de circuito fechado muito difícil de ser rompido. Precisamos desesperadamente do método ativo de intervenção para acabar com ele. E logo, descobertas no campo da pesquisa também revelaram que entrar mais tarde na escola aumenta muitíssimo a frequência dos alunos, reduz problemas de comportamento e psicológicos e diminui o consumo de drogas e de álcool. Além disso, o início tardio das aulas faz com que o horário de encerramento também seja mais tardio. Isso protege muito adolescentes da bem pesquisada a janela do perigo. Aí eu não sei se encaixa aqui pra gente. Entre as 13 e as 6 da tarde, quando eles já foram liberados da escola, mas os pais ainda não chegaram em casa. Esse período de tempo vulnerável em que não há supervisão é uma causa reconhecida de envolvimento em crimes e abusos de substâncias. Encurtar essa janela de perigo reduz tais desdobramentos adversos e o custo financeiro associado para a sociedade. Aqui está entre parênteses, uma economia que poderia ser reinvestida para compensar quaisquer despesas adicionais geradas pelos horários mais tardios. Eu acho que assim, para incentivar os polícias a fazer isso seria tipo assim, dinheiro que sobra pra vocês poderem roubar, né? Porque basicamente é isso. Contudo, algo ainda mais profundo aconteceu graças ao atraso do horário, algo que os pesquisadores não previram. A expectativa de vida dos estudantes aumentou. A principal causa da morte entre adolescentes são os acidentes de trânsito. Aí aqui tem uma referência, né? Centro para Controle de Prevenção de Doenças, tem um asterisco ali. E nesse aspecto, mesmo o mais leve grau de sono insuficiente pode ter desdobramentos notáveis, como já discutimos. Aí é porque tem um capítulo que ele fala de microssonos na direção. Tá? Quando o Distrito Escolar de de Minnesota mudou o horário de início das aulas de 7h30 para 8 da manhã, houve uma redução de 60% dos acidentes de trânsito envolvendo motoristas de 16 a 18 anos de idade, né? Porque lá pode. O condado de Teton e Wyoming decretou uma alteração ainda mais radical, passando o toque de sinal das 7h35 da manhã para a hora muito mais biologicamente razoável de 8h55, então mais de uma hora, né? 1h20. O resultado foi espantoso, uma redução de 70% dos acidentes de trânsito envolvendo motoristas de 16 e 18 anos. Então ele fala, para contextualizar, o advento da tecnologia de sistemas de freio anti-travamento, ABS, impede que as rodas do carro travem quando o pedal de freio é pisado por força, permitindo que o motorista consiga manobrar o veículo. Reduziu os índices de acidentes em cerca de 20 a 25%. O invento foi considerado uma revolução. E eis que um simples fator biológico, o sono suficiente, que baixa as taxas de acidentes envolvendo adolescentes em mais do que o dobro dessa quantidade. Essas descobertas cujos... Claro, né? Ele fez um recorte aqui, mas enfim. Essas descobertas cujos dados estão disponíveis para o público geral deveriam ter levado o sistema educacional a uma revisão inflexível do padrão adotado. No entanto, elas foram em grande parte varridas para debaixo do tapete, apesar dos apelos da Academia Americana de Pediatria e dos Centros para Controle de Prevenção de Doenças. A mudança tem sido lenta e árdua, e ela sozinha não é o bastante. Os horários dos ônibus escolares e os sindicatos que representam os seus motoristas são uma importante barreira contra o horário mais tardio, assim como a rotina estabelecida de deixar as crianças na porta de escola de
manhã cedo para que os pais possam ir trabalhar. Essas são as boas razões pelas quais é tão difícil adotar um modelo nacional mais adequado. Trata-se de desafios pragmáticos reais, entenda de verdade e com os quais simpatizo, mas para mim não são justificativos suficientes para que se mantenha um modelo antiquado prejudicial em vigor, com os dados sendo claramente desfavoráveis. Se o objetivo da escola é educar e não arriscar a vida no processo, então estamos falhando absurdamente com a nossa criança. Eu acho que se encaixa muito aqui. E é isso, eu concordo com isso que ele falou. Existem problemas, além do lobby, né, que eu havia comentado. Além do que eu havia comentado, tem essa questão do lobby, tem essa questão pragmática, da logística que os pais, precisa lá deixar lá. Tá, gente, mas só que é o seguinte, será que não compensa, né, uma adaptação? A vida é feita disso, né? A gente tem que ir ali fazendo ajustes para tentar alcançar o objetivo da melhor maneira possível, fazendo equilíbrio, porque eu acho que não tá rolando. Assim, eu acho que como é que eu posso dizer? O prejuízo, ele tá sendo muito maior do que... Porque vamos falar, não, o prejuízo é pouquinho pra gente fazer toda essa mudança. Não, velho, mas é muito prejuízo por não fazer essa mudança. Se não implementarmos essa mudança, estaremos perpetuando um círculo vicioso no qual cada geração atravessará o sistema educacional aos tropeços e um estado semicomatoso. Vou pesquisar. Até deixei que eu não sabia, eu desconfiei o que significava a palavra, mas tá aqui, ó. O estado semicomatoso é um estado patológico em que o indivíduo está quase em coma, no limiar da perda da consciência. Nessa condição, o paciente pode apresentar ausência de resposta a estímulos, redução das reações a estímulos, alteração das funções vitais. Alteração de funções vitais. Beleza. Então, voltando aqui a um estado semicomatoso, então ele fala: se não implementarmos essa mudança, estaremos perpetuando um ciclo vicioso no qual cada geração atravessará o sistema educacional aos tropeços em um estado semicomatoso. Então, assim, sem responder estímulos, né? Cronicamente privado de sono por anos a fio e tolhida em seu desenvolvimento mental e físico e deixando de maximizar seu verdadeiro potencial somente para infligir essa mesma agressão aos próprios filhos décadas depois. E essa espiral prejudicial só piora. A dos colhidos durante o século passado, a partir de mais 750 mil crianças com idades de 5 a 18 anos que frequentavam a escola, revelam que hoje elas dormem 2 horas a menos por noite do que suas homólogas dormiam há 100 anos atrás. Isso se aplica a qualquer grupo etário ou subetário que se considere. Agora lá vem. Outra razão para fazer do sono uma prioridade máxima na educação e na vida dos nossos filhos diz respeito à ligação entre a deficiência do sono e a epidemia de TDAH. Muita gente fala que, não, acho que TDAH sempre existiu, mas não era diagnosticado. Talvez, né? Será? A gente tem como saber. Eu não sou estudioso dessa área, eu não tenho esses dados. Então ele fala: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As crianças com esse diagnóstico são irritáveis, mais temperamentais, mais distraídas, é verdade, tá, gente? E desconcentradas no aprendizado durante o dia e têm uma prevalência significativamente aumentada de depressão e ideação suicida. Ao reunir esses sintomas, parênteses, né? Capacidade de manter o foco e a atenção, aprendizado deficiente, comportamento difícil com saúde mental instável, sem o rótulo de TDAH, percebe que são quase idênticos às causas pela falta de sono. Então, eu tô falando que os sintomas são muito parecidos. Leve uma criança privada de sono ao médico e descreve esses sintomas sem mencionar a falta de sono e pergunto: o que não é incomum? Colocou entre parênteses. Diagnóstico você acha que receberá para o qual será medicado? Não de sono deficiente, mas de TDAH. Há mais ironia aqui. A maioria das pessoas conhece os nomes dos medicamentos que, em geral, são receitados para tratar o TDAH. Adderall e Ritalina. Mas poucas sabem o que eles de fato são. O Adderall é uma anfetamina com certos sais misturados. E a Ritalina é um estimulante similar chamado metilfenidato. A anfetamina e o metilfenidato, acho que é isso, são as duas drogas mais potentes conhecidas para impedir o sono. Então o cara já tá com problema de sono, você dá essa droga. No caso, eu tô falando no caso de um diagnóstico falso, tá, gente? Para impedir o sono e manter o cérebro de um adulto, ou de uma criança, neste caso, completamente desperto. Essa é a última coisa que uma criança nessas condições precisa. Como meu colega de área, Dr. Charles Zeisler, observou, há décadas pessoas são presas por vender anfetamina para menores de idade na rua. No entanto, pelo visto, não há problema algum em permitir que companhias farmacêuticas vinculem comerciais de horário nobre chamando a atenção para o TDAH e promovendo a venda de remédios baseados em anfetamina. Aí vai vir um cara aqui, né, de QI 83 e falar: então você está defendendo para vender droga para criança na rua? É burro.
burro, hein? Para os céticos, isso parece pouco mais do que uma versão sofisticada de um traficante de drogas do centro da cidade. Não estou contestando o transtorno de TDAH. Além disso, nem toda criança com a condição tem sono deficiente. Todavia, sabemos que há crianças, talvez muitas, que estão com privação de sono ou transtorno do sono não diagnosticado e que se disfarça como TDAH. E elas passam anos de seu desenvolvimento fundamental tomando remédios à base de anfetamina. O exemplo de transtorno do sono não diagnosticado é o transtorno respiratório do sono pediátrico ou apneia obstrutiva do sono infantil, que é associado a roncos intensos. As adenoides e amígdalas grandes demais podem bloquear a via respiratória da criança quando seus músculos de respiração relaxam durante o sono. O ronco pesado é o som do ar turbulento tentando ser expirado para os pulmões através de uma via respiratória semi-caída, tremulante. Por reflexos, o déficit de oxigênio resultante força o cérebro a despertar a criança ao longo de toda a noite para que haja várias respirações plenas, o que restaura a saturação total do oxigênio no sangue. Entretanto, isso impede que a criança alcance ou sustente longos períodos de valioso sono REM profundo. O transtorno respiratório do sono assim põe um estágio de privação de sono crônica, noite após noite, por meses e anos. À medida que a privação crônica de sono se desenvolve, a criança parece cada vez mais acometida pelo TDAH em relação ao temperamento, ao estado cognitivo e emocional e aos estudos. As que têm a sorte de ter o transtorno do sono reconhecido e as amígdalas extraídas, na maioria das vezes provam não ter TDAH. Nas semanas após a cirurgia, o sono da criança se recupera e com ele o funcionamento psicológico mental normativo nos meses seguintes, o entre aspas TDAH está curado. Com base em levantamentos e avaliações clínicas recentes, estima-se que mais de 50% de todas as crianças diagnosticadas com TDAH têm na verdade um transtorno de sono, porém uma pequena fração sabe de seu problema de sono e seus desdobramentos. No que se refere a esse assunto, é necessário que haja uma grande campanha de conscientização da saúde pública, promovida pelos governos, talvez sem influência dos grupos de lobby farmacêutico, ou seja, esse é um comentário meu, tá? Tirando a questão do TDAH, o problema do panorama mais geral está cada vez mais claro, devido à falta de quaisquer diretrizes governamentais e à divulgação deficiente por parte dos pesquisadores como eu em relação dos dados científicos disponíveis, como eu sou. Muitos dos pais permanecem na ignorância do estado de deprivação de sono da infância e por isso, com mais frequência, subestimam essa necessidade biológica. Uma pesquisa de opinião feita pela National Sleep Foundation confirma tal ponto, com bem mais de 70% dos pais acreditando que o filho dorme o suficiente, quando na verdade menos de 25% das crianças entre 11 e 18 anos se encaixam nessa definição. Como pais, temos uma visão parcial da necessidade e da importância do sono dos nossos filhos, às vezes até punindo ou estigmatizando seu desejo de dormir o suficiente, incluindo suas desesperadas tentativas nos fins de semana de saldar uma dívida de sono imposta indevidamente pelo sistema escolar. Espero que seja possível mudar esse cenário. Espero que consigamos romper a transmissão geracional da negligência do sono e fornecer aquilo que os cérebros exaustos e fatigados de nossas juventudes estão penosamente famintos. Quando o sono é abundante, as mentes florescem. Quando ele é deficiente, isso não acontece. Acabou. Então, acabou o Rio Grande, já tá 34 minutos a gravação. Eu vou ler aqui a capivara do Mateus, sei lá. E eu queria fazer um comentário. Eu acho, sinceramente, eu lembro que eu li no livro 1984, do George Orwell, e o protagonista lá, né, ele falava que a revolução ia vir dos proletas e tal, não vem porra nenhuma, o cara se fudeu todo. Só que é o seguinte, cara, não adianta, a população ela não se junta com essas coisas, só que tem um negócio que eu acho que tem um empenho, é mãe, velho. Mãe tem um empenho. Então assim, eu acho, por exemplo, uma maneira seria, se as mães, nem tô falando dos pais, né, claro, não tô falando que só as mães, mas geralmente é mãe, mulher, se elas se juntassem e falam, não, a gente quer que os filhos a gente estudem à tarde. Aí as escolas vão começar, ter que arrumar vaga. Não, se elas se juntassem e falavam, não, vai ter que ser à tarde, porque não vai ter vaga pra todo mundo. Sabe, ia virar aquele escarcel, velho, mãe se juntar, pra fazer protestos, eu ver o que ia dar, né? Protesto mesmo, né? Bagunça. Mas enfim, só pra fechar aqui então, eu vou ler aqui, ó. O Mateus, a cara dele aqui, ó. Eu não vou fazer edição pra pôr, não, tá, gente? Parece um bonequinho, né? Ele leciona neurociência e psicologia, é diretor do laboratório de sono e neuroimagem na Universidade da Califórnia em Berkeley. Também já foi professor de psiquiatria em Harvard, publicou mais de 100 artigos científicos e participou de programas como 60 Minutes Nova, BBC News e Science Friday. Beleza, gente? Bom, então essa a minha sugestão, tá até um adesivinho aqui do Super Nosso lá pra ganhar faca. Porque nós dormimos a nova ciência do sonho. Do sonho e do sono. Deixa eu ver. Do sono e do sono. Beleza? Eu comprei também aquele do Siddhartha Ribeiro, mas ainda não tenho pra ler, que é o
o oráculo da noite. Tranquilo, gente? Bom, então é isso. Essa é a minha indicação da vez. Quer dizer, se você chegou aqui, talvez você começou a ver isso no Stories, né? Trunks. Tchau pra vocês. Até. Porra!